Gente, hoje quando eu acordei, olhei pela minha janela, vi que o tempo estava bem frio, ventou muito de madrugada, as nuvens pesadas. E como eu disse e reforço para você, a gente vai confirmar com o especialista agora, os termômetros marcaram de madrugada 11 graus. A repórter Juliana Leal está ao vivo com o professor de climatologia, Paulo César, que vai nos contar sobre essa mudança de tempo, se ela vem para ficar, se a frente fria continua até o fim da semana e se abrangeu toda a região. Juliana, dê um abraço no professor por mim. Obrigada, viu? Oi, Mônica, pode deixar. Falando por mim, eu tô sentindo frio demais, Mônica, e o que tá piorando ainda mais essa sensação de frio é que tá ventando muito, como você disse, desde cedo, então acaba ficando ainda mais frio. Antes de conversar com o professor, eu vou mostrar para vocês de casa como que está o céu, que hoje tá bem encoberto aí por nuvens, né? A gente tá quase aí vendo o céu todo cinza e o sol ainda não apareceu. O pessoal aqui na UFO tá com blusa de frio, é claro, tem gente aí que tá andando até meio encolhidinho, porque tá frio sim, viu, Mônica? Antes de conversar com o professor, eu vou falar que aqui em Uberlândia a mínima hoje registrada, como você disse, de 11 graus. A máxima deve chegar até 22 graus. E a gente vai saber também como que fica a temperatura em outras cidades da região. Em Vazante, a máxima para hoje deve ser de 28 graus. Em Araguari, mais frio, a temperatura pode chegar aos 20. Em Delta, a máxima pode chegar a 22 graus. Já em Campina Verde, a mínima chegou aos 10 graus e a máxima deve ser de 25. Viu, né, Mônica? Parece que essa massa fria aí chegou em todas as cidades aqui da região. Mas a gente agora sim a gente vai conversar com o professor Paulo César, que vai nos explicar as características, né, desse friozinho. Parece que agora o inverno chegou de vez aqui em Uberlândia. Professor, bom dia. Bom dia, Mônica. Sim, o inverno ele já chegou, já tem alguns dias, mas essas massas de ar frio agora que está chegando. Nós podemos ter ainda 1 ou 2 massas de ar frio que pode derrubar a temperatura aí ao longo do mês de julho. Essa massa de origem da Patagônia produziu uma queda de temperatura, sobretudo durante a madrugada. Então, quem quer aproveitar esse friozinho, levante cedo. 5, 6 horas da manhã, nós vamos registrar em torno de 11, 12 graus. Lá por volta do meio da tarde, temperatura próxima aos 24, 25 graus à medida que a gente avança ao longo da semana. Agora, são temperaturas comuns no inverno, né? A gente não está registrando nada aí fora da normalidade aqui em Uberlândia. Sim, nosso inverno possui essas características. Nós não temos um inverno que é frio durante todo o tempo. Na realidade, o que predomina no nosso inverno é temperaturas elevadas. A temperatura cai justamente quando chega essa massa polar e derruba essas temperaturas. Mas com o passar do tempo, essa massa de ar ela tropicaliza, ou seja, ela aquece, ela perde força e volta à temperatura normal durante os meses de inverno, que é em torno de 18, 19 graus durante a madrugada e no meio da tarde por volta dos 26, 27 graus. Isso é característico do nosso inverno no ambiente tropical no interior do Brasil. E como é que está o nosso inverno 2018 aqui na região? Ele está mais quente? Porque agora que a gente sentiu esse friozinho, a gente até estranha um pouquinho, né? Como é que é a característica agora desse inverno 2018 até o momento? Sim. O nosso inverno, em termos de média de temperatura, ele está um pouquinho acima do que a gente registra normalmente aqui na região. O que está acontecendo? Nós estamos tendo um predomínio muito grande de massas de ares quentes que está dificultando a entrada das massas polares. Então, o que está acontecendo durante esse inverno? Essa massa de ar quente e seca não deixa a massa de ar frio chegar e não chegando a temperatura fica normalmente elevada. Essa massa de ar frio que está chegando, ela teve muita dificuldade de romper essa massa de ar. Ela chegou no máximo aqui na nossa região do Triângulo Mineiro e Sul-Goiano. No sul do Brasil, nós temos uma temperatura de 5, 6, 7 graus, que está praticamente no centro dessa massa. Mas na nossa região, nós estamos no finalzinho dela. Por isso que ela vai perder força rápido durante a semana. Professor, só um minutinho que a Mônica quer fazer uma pergunta para o senhor. Pode fazer, Mônica, que eu passo para ele aqui. Obrigada, viu, Juliana? É o seguinte, ontem conversando com os nossos amigos aqui do WhatsApp, né, a Dayana está preocupada em relação à umidade relativa do ar. Eu sei que no fim de semana passada, até no domingo e ontem, a gente teve a umidade relativa do ar ali praticamente abaixo dos 20%. Qual que é a previsão? E hoje ela deve ter aumentado. Veja com o professor, por favor.
A Mônica está falando, e realmente é um assunto que preocupa, né, no inverno, a questão da umidade relativa do ar. Hoje ela parece realmente, a gente está sentindo um conforto mais na hora de respirar, mas a gente vê que tem dias que ela está muito baixa. O que esperar? Sim, julho, agosto e setembro são os meses que a gente registra os menores índices de umidade relativa do ar, porque ocorre o predomínio dessa massa de ar quente e seca, e às vezes chega a massa de ar fria, mas porém ela é seca. Então as condições de inverno propiciam a ocorrência de umidade relativa muito baixa, sobretudo nos horários mais quentes do dia. A umidade relativa do ar tende a variar de acordo com a temperatura. Pela madrugada, temperaturas mais baixas, a umidade relativa chega a 80%, 90%. Mas no meio da tarde, à medida que a temperatura sobe, a umidade relativa cai para 20%, 30%. E quando nós temos um longo período de dias, né, que predomina de massa de ar quente e seca, a tendência é que essa temperatura ela caia a 20%. Isso é típico da nossa região. Julho, agosto e setembro são os meses que menos chove, são os meses que a gente registra os menores índices de umidade relativa do ar. Isso está dentro da nossa normal climática. Professor, muito obrigado por receber nossa equipe. É isso, Mônica, nada fora da normalidade, mas pra gente aí que vive num país tropical, a gente sabe valorizar esse friozinho. Então, quem gosta do frio, aproveita, porque como o professor disse, deve durar aí no máximo 3 dias. Aquele cafezinho, aquele leitinho quente hoje vai ter um gostinho especial, né, Mônica? Ai, com certeza. Aí a gente coloca casaco, coloca cachecol, a gente fica muito mais elegante. Obrigada, Juliana. E mais uma vez agradeço ao professor Paulo César sempre com a gente aqui no Manhã Total.